Será que uma vida de santificação se resume apenas a atos exteriores? É sobre isso que iremos estudar hoje no programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje nós estamos dando prosseguimento ao nosso primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas jovens, com o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E a lição de hoje é a lição de número 7, que vai ser ministrada no dia 12 de fevereiro de 2023, Santidade de dentro para fora. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui no programa EBD Comentado Online para realizar essa aula. Mais uma vez eu necessito da iluminação do Teu Espírito Santo sobre a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua Palavra. Quero Te pedir nesse momento, pela vida de cada inscrito do canal, pela vida de cada membro que tem, Senhor, contribuído com o meu ministério de ensino. Também quero Te pedir pela vida, Senhor querido, de cada professor, de cada aluno da Escola Bíblica Dominical, seja da classe de adultos, da classe de jovens, juniores, adolescentes, Paizinho, da classe que for, que o Senhor venha abençoar os professores, não deixa que desistam, não deixa que desanime. Eu sei que é uma obra árdua, Senhor. Muitas vezes parece que o trabalho que está sendo realizado não tem seu devido valor, ou pelo menos seu devido reconhecimento. Mas nós não estamos fazendo obras, Senhor, para sermos vistos pelos homens ou reconhecidos pelos homens. É claro, Senhor, que o reconhecimento é importante, mas nós não estamos, Senhor, condicionados a isso. Então ajuda cada professor. Também, Senhor, toca nos alunos, dá ânimo para que eles possam ir para as aulas. Senhor, continua abençoando. Toma as famílias, esse marido, essa esposa, esses filhos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa família. Que o Senhor possa repreender todo o mal. Se há alguma enfermidade, Senhor, o Senhor tem poder de curar. O Senhor pode curar. Também se houver algum problema financeiro, ajuda que seja solucionado. Também se houver algum problema, Senhor querido, de ordem, de desentendimento no seio da família, traz paz, Senhor. Traz alegria, traz estrutura, traz amadurecimento sobre nós. Estamos estudando, inclusive, Pai querido, no primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos, sobre avivamento. Aviva a nossa alma, a nossa vida, Senhor, pois nós precisamos, Senhor, ser avivados também, para que o Teu Espírito possa nos dirigir. Continua abençoando, nos dá mais uma vez um programa abençoado, em nome de Jesus. Bom, eu quero lembrar você a programação do canal, pode ser que você já saiba, mas é só um lembrete muito rápido. Todas as terças-feiras aqui no canal, ao meio-dia, tem o programa Entendes Tu o que Lês? Onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu faço as aplicações do texto que está sendo estudado. Às quintas-feiras, ao meio-dia, tem a EBD Comentado Online, edição adulto. Não é a aula da semana, porque aqui no canal as aulas são gravadas com antecedência, mas é uma aula, tá bom? E aos sábados, ao meio-dia, temos a EBD Comentado Online, edição jovens. Então, você tem como saber que todas as terças, quintas e sábados, ao meio-dia, há um vídeo novo aqui no canal. Você já se inscreveu? Você já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso, isso é bem importante. Bom, texto principal. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Isso está em Mateus 23, 27. Resumo da lição: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Algo só exterior não é autêntico.
Objetivos da lição: mostrar a hipocrisia dos fariseus e escribas, os mestres da lei. Conscientizar de que uma pseudo-santidade favorece a prática da injustiça. O que é uma pseudo-santidade? É algo que parece se diz ser, mas não é. E mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo de número 15, versículo 10 a 14, e Mateus 23, 25 a 28. Eu vou aproveitar e vou fazer essa leitura com você diretamente na Bíblia que aparece aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer essa leitura. Mateus 15, do 10 ao 14, diz assim: E chamando a si a multidão diz: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, diz: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É claro que quando nós lemos esse versículo 13, nós ficamos um pouco pensativos. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esses homens, eles eram religiosos exteriormente, mas interiormente não havia transformação na vida deles. Eles não reconheciam Deus de fato, não reconheciam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, de fato, eles não eram servos reais. Então não foi uma planta, não era uma semente que havia nascido, brotado. A palavra de Deus não havia alcançado eles. Então realmente eles estavam ali se dizendo servos de Deus, mas não teriam salvação, não porque Deus não estava oferecendo, mas porque eles se recusavam a receber a salvação em Jesus Cristo. E o outro texto é Mateus capítulo de número 23, versículos de número 25 a 28. Vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Jesus usa aqui uma linguagem figurada, né, do dia a dia, mas de forma figurada para falar sobre como estava a vida deles espiritualmente. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, tá? Pintado de branco, né? Bonitinho, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo, ou por fora, aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então esse é o texto base aí da nossa lição de hoje. Bom, eu tô deixando um vídeo de recomendação, já que tá falando de uma palavra real também, porque eles torciam a palavra. Eu tenho aí um vídeo aí de 6 minutos e alguns segundos, pregação expositiva, o que é e por que usar. É o que eu faço aqui, eu no Entende Tu Que Lê, eu leio o texto, explico o texto, aplico o texto, e eu falo nesse vídeo rapidamente a necessidade de realmente sermos fiéis à palavra, coisa que os fariseus e os escribas não eram. Você pode assistir no final da aula esse vídeo. Plano de aula. Bom, você que é professor, mesmo você sendo aluno, preste atenção em como vai se desenvolver essa aula. Professor ou professora, a hipocrisia é um tema que precisa de uma atenção especial, pois infelizmente existem pessoas em nosso meio com atitudes semelhantes às dos escribas e fariseus. Elas querem impor, por falta de conhecimento bíblico e doutrinário, um jugo pesado e impraticável que acaba afastando as pessoas do evangelho. Uma coisa que eu não posso deixar de colocar aqui é que existem pessoas que fazem isso por total ignorância e existem pessoas que fazem isso de certa forma de caso pensado. Eles sabem que, na verdade, aquele texto não é daquela forma, mas eles, para poder obter alguma coisa, eles acabam torcendo o texto da palavra de Deus, colocando um jugo pesado sobre as pessoas, então eles fazem isso de caso pensado. Mas existem muitas pessoas que defendem essas coisas, que não fazem de caso pensado. De repente aprendeu lá atrás e vem trazendo isso e nunca pesquisou na palavra, nunca estudou para ver se de fato a palavra de Deus diz realmente aquilo e acaba seguindo aquilo como uma regra, né? Uma tradição que vai passando sem se basear na palavra de Deus.
E, infelizmente, os fariseus e escribas, eles tinham esse comportamento e, infelizmente, existem pessoas que acabam seguindo esse mesmo comportamento. Muitos, como os fariseus e publicanos, até têm um discurso eloquente, mas não se comportam de maneira adequada na igreja ou na sociedade em geral. Muitos estão envergonhando o evangelho e a igreja. A lição de hoje deve conscientizar nossos jovens que o cristão não pode viver uma vida de aparência. Então a lição de hoje, ela tem por objetivo, como professor, eu passar, para que vocês também possam passar para os jovens, e você que é jovem que está assistindo, que nós não podemos ter uma vida de aparência. Sendo assim, o assunto aqui tratado poderá contribuir para que os jovens compreendam a necessidade de viver uma vida íntegra e coerente diante das pessoas e de Deus, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta passar uma maquiagem espiritualmente falando. É claro que uma mulher, por exemplo, né, uma jovem, senhora, uma mulher, ela vai lá e ela se maquia às vezes, passa alguma coisa no rosto, né? Para poder, eu não tô falando aqui de maquiagem no sentido de defender, eu só tô mostrando um exemplo. Ela tem alguma coisa que tá incomodando, então ela passa e aquilo cobre. Com Deus não adianta fazer isso, algo exterior, porque de fato Deus sabe o que está por baixo. Tá? E aqui não é que eu esteja defendendo que a pessoa não possa, não deva, não seja pecado. Não é nada disso. Nós não estamos tratando aqui de usos e costumes. Eu estou apenas usando a questão da maquiagem para mostrar que a pessoa às vezes pode se maquiar, mas a verdadeira pele dela não é aquela, né? Então isso é interessante. Nós podemos aplicar isso para a vida espiritual. Nós não podemos fingir que somos o que não somos. Bom, vamos fazer uma reflexão dentro dessa questão. Será que é possível um cego guiar outro cego? Olha essa imagem. Dois homens cegos, deficientes visuais, tá bom? Eles podem guiar um ao outro? Conduzir um ao outro? Imagine uma cena assim. O que você sente? O que você pensa? Certo? É esse o retrato justamente do que acontecia com os escribas e fariseus, que se achavam perfeitos e queriam guiar as demais pessoas. Mas Jesus afirmou que eles eram como cegos guiando cegos. Eu preciso viver, eu preciso experimentar aquilo que eu vou ensinar. Eu gosto muito de usar, e eu sempre falo aqui, e eu quero até colocar, porque me lembra, esse texto é um texto como se fosse um texto áureo para quem é um professor, para quem ensina também. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Tenha esse texto como um texto áureo. Olha o que diz. Tá voltando do cativeiro. O povo tinha ido pro cativeiro, tá? E aí, primeira volta, reconstrução do templo, Zorobabel e Josué. Segunda volta, Esdras, para ensinar a lei. Terceira volta, Neemias, para reconstruir muros. Olha o que Esdras, o texto diz em Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Vamos colocar isso na Almeida Revista Atualizada? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Vamos colocar na NVI? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Então ficou um pouco mais claro para você? O que seria buscar a lei? Estudar. Esdras queria entender, aprender mais ainda da lei do Senhor, pois ele era um escriba. Muito bem. Então, primeiro passo, aprender, estudar. Isso exige esforço, isso gasta tempo. Segundo passo, para cumprir. Vamos ver como está na Almeida Revista Atualizada. Para cumprir. Na NVI, para praticar. Aqui fica melhor ainda. Então, cumprir seria o quê? Ele estuda primeiro, ele entende e ele quer primeiro ele cumprir. E por fim, o texto diz, e para ensinar Israel seus estatutos e seus direitos. Então tem 3 passos aqui. Primeiro passo, entender a palavra. Estudar, buscar o entendimento. Segundo passo, colocar em prática. Todo professor, todo ensinador, todo pregador, pregadora, ensinadora, professor de escola dominical, precisa colocar o segundo passo em prática. Porque se ele não colocar e pular para o terceiro passo, que é ensinar, o que vai acontecer? Ele aprende para ensinar, aprende para ensinar, aprende para ensinar e ele não pratica, deixa de haver transformação na sua vida. O processo de santificação, ele fica ali estagnado
e mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai se tornar um crente frio, espiritualmente falando, tá? Ele não tem mais ali relacionamento com Deus e ele passa a ensinar no automático. Mas ele já não vive. Então as palavras dele passam a ser palavras assim que não tem mais a autoridade de Deus na boca dele, não há autoridade nas palavras que ele fala. Ainda que ele fale da palavra de Deus, mas não há autoridade. Por quê? Porque ele não pratica, ele não vive. Essa é a ideia do que foi dito aqui. Esse é o retrato justamente do que acontecia com os escribas e fariseus, que se achavam perfeitos e queriam guiar as demais pessoas, mas Jesus afirmou que eles eram como cegos guiando o cego. Por quê? Porque eles ensinavam, mas eles não praticavam. Vamos para a nossa introdução de hoje? Na lição desse domingo, você que está chegando pela primeira vez, tudo que for em preto é idêntico ao que está na revista de jovens. Se for vermelho, marrom, azul, é um comentário para você poder entender. Por isso é EBD comentado online, é uma aula completa. Não é apenas um resumo da lição, é uma aula completa para dar o suporte aos professores, também dar a condição de pessoas que não podem ir para a aula por algum motivo justificável, trabalho, enfermidade, uma série de coisas para poder ter a oportunidade de estudar. Esse canal não está aqui para poder pessoas assistirem a aula e não precisar ir para a igreja no dia de domingo ou no dia de semana, porque tem igrejas que a EBD não é aos domingos, não é para isso, mas é aqui um suporte para ajudar também. Então vamos lá? Na lição desse domingo vamos conhecer a respeito dos fariseus e escribas e suas atribuições para a sociedade judaica da época. Qual era a posição deles? O que eles faziam? Os escribas e fariseus são por diversas vezes confrontados por Jesus por serem hipócritas. Nós vamos ver o que significa uma pessoa hipócrita. Eles são desmascarados por Jesus em suas muitas pegadinhas, pegadinhas teológicas, cujo intento era apanhar o mestre em alguma contradição. O tempo todo eles estavam ali tentando de alguma maneira fazer com que Jesus viesse se contradizer, mas eles não conseguiram. Veremos que Jesus advertiu aos escribas e fariseus e a nós também que a santidade deve vir de dentro para fora e não ao contrário. Vamos para o tópico 1. A hipocrisia dos fariseus e escribas. Então tudo que vai ser tratado aqui vai estar baseado nessa hipocrisia dos fariseus e escribas. Ponto 1. Antes do ponto 1, entenda aqui, ó. O que é uma pessoa hipócrita? Deixa eu definir. Tá vendo aí a imagenzinha, o bonequinho? É ele falando com o outro, sorrindo, mas por dentro, olha o olhar dele aí, em cima da cabeça. Então ele não tá nada bem com o outro, mas ele finge, certo? É alguém que está sempre representando como um ator, sem demonstrar seus verdadeiros motivos. Alguém que lida com as pessoas com uma cara que esconde o que está no seu coração, interior aqui é coração, em relação a elas. Alguém que fala o que não está sentindo de dentro de si. Ô, meu querido, como é? Tudo bem com você? Você é uma bênção. Mas não é isso que a pessoa está pensando dentro dela. Não gosto de você. Gostaria muito que você desaparecesse, sumisse, que Deus cobrasse, que Deus fizesse, acontecesse. Sabe? Isso é hipocrisia, infelizmente. A pessoa fingida ou hipócrita, porque fingimento e hipocrisia é a mesma coisa, pode ingressar na igreja, professar uma aparente fé. Olha só. Não, pastor, como é que uma pessoa vai entrar na igreja sem realmente ter um novo nascimento? Pode entrar, sim. Pode passar pelas águas do batismo, sim, normalmente. Como se estivesse participando de uma associação. Como se estivesse participando quando estava lá no mundo lá de um clube. E não precisa ser, não é? É um clube, né? Participa de um clube, né? No sentido, é membro de um clube, é um sócio de um clube. Como se fosse assim. E ele segue as normas daquele lugar. Então a pessoa fingida ou hipócrita pode ingressar na igreja, professar uma aparente fé, mas suas motivações estão ligadas a prestígio e benefícios próprios, ao invés do serviço e a glória de Deus. Você entendeu isso aqui? Uma aparente fé. E como é que ele vai apresentar uma aparente fé? Participando dos eventos. Estando presente. Então, muitas vezes, a vida cristã é medida por alguns cristãos pelo fato dele estar presente no templo, envolvido com as coisas de Deus. Mas para Deus não funciona dessa forma. Ele olha o coração. A pessoa pode estar envolvida com as coisas lá, mas ela não está com o coração naquilo de forma nenhuma. A motivação dela ser alcançar algum privilégio, alcançar algum status, alcançar algum benefício. A origem dos fariseus. Da onde vem?
Aqui vai ser só um resumo, não vou me ater a uma explicação longa, porque não há uma necessidade. Joséfo, Flávio Joséfo, tá? Historiador, defendia que o judaísmo, nos tempos de Jesus, estava subdividido em 3 escolas principais. Havia outros, mas pelo menos 3. Os saduceus, que desfrutavam do apoio da elite, das pessoas com melhor condição. Os fariseus, que tinham apoio popular. E os essênios, partido sacerdotal que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. A origem dos fariseus, cujos membros eram oriundos de todos os níveis sociais, então eles vinham de todos os níveis sociais, sobretudo da classe média, deu-se na época dos Macabeus, século II a.C., né? Houve lá a revolta dos Macabeus na época, isso é bem antes, né? Ainda está no Antigo Testamento, mas nós não temos tempo para tratar disso aqui, porque não vai ser muito relevante para o que nós estamos tratando. Eles preferiram priorizar a manutenção dos seus status políticos, os fariseus, e garantir os direitos religiosos por meio de uma adaptação parcial ao sistema dominante. Então o que eles fazem? Eles pegam a lei e eles adaptam conceitos deles em relação à lei, com uma interpretação deles, sem levar em consideração o sentido da palavra, e começaram a fazer com que as pessoas tivessem que seguir aquilo, tá? Outra característica do farisaísmo é sua proximidade com os escribas, que eram os responsáveis pelas ideologias dos fariseus, porque os escribas eram os doutores da lei, eram aqueles que estudavam a lei em si, né? E os fariseus estavam sempre em contato com eles. Um dos grandes problemas do sistema religioso na época de Jesus foi darem uma interpretação errada para as escrituras. Sendo assim, eles proibiam o que as escrituras não proibiam. E é justamente por isso que eu falo aqui para você assistir esse vídeo bem pequeno, 6 minutinhos, no final. Não deixe de assistir, não. Porque vai te ajudar a entender a necessidade de ler o texto, explicar o texto e aplicar as verdades do texto. Todo texto só tem um sentido. Ele tem várias aplicações. Pastor, eu não estou conseguindo compreender essa história de um sentido e várias aplicações. Posso pegar aqui o Salmo 23. Do que o Salmo 23 trata? O Salmo 23 trata do cuidado de Deus. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor. Parou. Nada me faltará. Então ele vem, deitar-me faz em verdes pastos. Ele vem falando. Depois ele fala sobre o cenário de um hóspede e de um anfitrião que está recebendo esse hóspede. Também está falando de cuidado. Então, o Salmo 23 fala do cuidado de Deus para com o seu povo. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim como o anfitrião, dono da casa, cuida dos seus hóspedes, assim Deus cuida do seu povo. Esse é o assunto do Salmo 23. Agora, eu posso fazer várias aplicações. Eu posso aplicar o cuidado de Deus para alguém que está desempregado, para alguém que está doente, para alguém que perdeu alguém da família. Tá entendendo? Então, várias aplicações de acordo com a necessidade do momento. Mas o sentido, eu não posso dizer que o Salmo 23 tem um outro assunto. O assunto do Salmo 23 é o cuidado de Deus. Então, quando você vai estudar a palavra de Deus, uma porção bíblica, você tem que procurar qual é o assunto, qual é o tema, qual é o sentido daquele texto, do que aquele texto está tratando. A partir do momento que você descobre isso, aí você vai ler o texto à luz daquele tema, daquele assunto que o texto está tratando. Não é você que leva o tema para o texto, é o texto que te dá o tema. Só que você vai ter que estar estudando. Por exemplo, a história da mulher cananeia, aquela que tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada, no capítulo 15 de Mateus, versículo 21 em diante. Inclusive até o próprio capítulo 15 que nós estamos falando aqui na lição, mas anteriormente, capítulo 15, versículo 21. O assunto desse texto, dessa história, dessa narrativa, é a grande fé da mulher, não tem outro assunto. Então ele está falando de uma grande fé. E nós vamos vendo como é que essa grande fé foi demonstrada pela mulher. Ela teve que romper vários obstáculos, mas através do quê? Da sua fé. Fé em si mesmo? Não. Fé nos homens? Não. Fé em Cristo. O Messias, tanto é que ela chega e fala assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus coloca a história dessa mulher justamente no seu evangelho para fazer um contraste. Os judeus que deveriam receber Jesus como Messias não receberam, porque o evangelho de Mateus é escrito primeiramente para os judeus.
Pra que um judeu vai querer ler a história de uma mulher gentia, cananeia? Eles não gostavam dos gentios. Mas Mateus coloca no seu evangelho para mostrar que o evangelho quebra isso e mais, mostrar que aquela mulher, mesmo sendo uma gentia, ela reconhece que Cristo é o Messias, enquanto os judeus, na sua maior parte, não reconheceram. Mas qual é o assunto desse texto, dessa história? A grande fé que essa mulher mostrou. Então, o que nos ensina? Nos ensina que devemos ter uma fé consistente, uma fé abundante. Porque uma fé abundante, ela rompe barreiras, porque ela está focada em quem? Em Cristo. Entendeu agora? Então, vamos lá. Não podemos dar interpretação errada para as escrituras. Eles davam. A tradição dos anciãos ou dos antigos cegava os homens para suas necessidades espirituais básicas. A tradição dos anciãos era um aparato de coisas que eles colocaram como interpretação da lei e começaram a colocar coisas dizendo, faz isso, faz aquilo, faça isso, faça aquilo, mas isso não era bíblico. E fazia da observância de muitas formas externas a qualificação essencial para que alguém pudesse ser aceito por Deus. Então, tipo assim, ó, Deus só vai receber tua oração se você dobrar o joelho. Vou usar assim. Não estou dizendo que eles defendem isso, só estou dizendo. Deus só recebe oração se for de joelho. Onde está isso na Bíblia? Mas pode ter alguém que ensine isso. Não, se não for de joelho, Deus não recebe. Quantos exemplos na Bíblia tem gente orando em pé, de joelhos, totalmente jogado no chão, prostrado no chão, certo? Deitado. Ezequias orou deitado, virou o rosto para a parede. Então não tem essa história de dizer que tem uma posição onde a Bíblia afirma que tem que ser. Mas tem gente que defende essas coisas. Não adianta. Se não for assim, Deus não vai receber. Deus não recebe, não tem jeito. Isso é uma coisa que ele criou, da cabeça dele. E ele quer ensinar isso para os outros, colocando como um jugo pesado. Sendo que a Bíblia não diz isso. É claro que se você vai numa consagração numa igreja e os irmãos estão orando de joelhos, é o momento de orar de joelhos, tudo bem. A não ser que você tenha algum problema no joelho, algum problema de coluna, algum outro tipo de problema, aí algum problema de saúde, ou esteja tomando conta de uma criança. Há uma série de coisas que podem estar acontecendo. Mas, no geral, se é o momento de orar de joelho, a gente vai dobrar o joelho para poder orar. Sem nenhum problema. Mas isso não quer dizer que Deus só recebe aquela oração porque é de joelhos. Mas parece que se dá uma ênfase, né? Então se coloca algo que não está na palavra. Só estou dando alguns exemplos só para você poder entender. Paulo descreve o perigo de seguir tais ensinamentos e por isso os combate. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2:8 na NVT, nova versão transformadora. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio quê? Humano, ideias humanas, tá? Com base nos princípios espirituais deste mundo, do mundo, e não em Cristo. Então Paulo estava falando, cuidado, porque as pessoas podem querer aprisionar vocês com esses ensinamentos que não são bíblicos, que não vêm de Cristo. São coisas, ideias humanas. Paulo orienta, e nós temos que ter cuidado com isso. Quando você estuda a palavra de Deus, você começa a se desvencilhar dessas coisas. Essas amarras começam a cair. Pelo menos na sua vida. Porque você olha e fala assim, poxa, eu acreditava que isso aqui era errado, era pecado, mas olha só, a palavra de Deus não ensina isso não. Pelo contrário, isso aqui é uma decisão humana. Eles escolheram assim, tá? E acabou. Tem tantas coisas que se ensinava, que deveria ser feito no passado e que hoje já não é mais do mesmo jeito, eles não ensinam do mesmo jeito. Ué, se era doutrina lá, por que não é doutrina ainda? Não era doutrina, era um conceito humano. Quantas irmãs foram excluídas? Eu tenho, pela bondade de Deus, mais de 30 anos no evangelho, isso não quer dizer nada, mas eu só estou falando. E nesse tempo que eu estou dizendo que eu aceitei Jesus, quantas irmãs foram excluídas do rol de membro de uma igreja local porque foram pegas andando de bicicleta? Elas não foram disciplinadas, foram excluídas do rol de membro. Aonde está escrito na Bíblia que uma mulher não pode andar de bicicleta? Ah, pastor, mas é meio complicado, porque a bicicleta, dependendo... Aí foi lançando bicicletas hoje, o quadro desce, então a irmã, ela tem condição, tinha condição, né? Mesmo estando com uma saia, mesmo que ela seja mais comprida, né? E tenha mais pano, sem nenhum problema, não vai aparecer nada, sem nenhum problema. Mas as irmãs foram excluídas. Isso era uma doutrina? Não. Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Se vestir com pudor e modéstia... tá? É doutrina cobrir o corpo
E as formas, ou seja, a roupa ela nem pode ser curta, nem pode ser arrochada. Isso é doutrina, tanto para a mulher como para o homem. Agora, o modelo da roupa, aí já é costume. E vai de lugar para lugar. Se nós formos seguir o costume, o modelo bíblico, então nós deveríamos vestir tipo um manto, tá? Que seria tipo um vestido, com diferença para o homem e para a mulher. Então, às vezes a gente entra nessas contradições. Não, porque paletó, gravata, é doutrina, tá? Jesus não botava paletó nem gravata. Se vamos seguir a Bíblia, então vamos no pé da letra. Caso contrário, não vale. Então você tá vendo? Agora, é claro, nós somos adeptos, aceitamos, né? Paletó, gravata para os homens, algumas igrejas só camisa de manga comprida. Hoje já há uma mudança em muitos lugares e tudo, mas dizer que é pecado não usar, só que quem congrega num lugar onde há esse ensinamento precisa cumprir. Porque senão ele vai ter sérios problemas com a liderança, com a igreja. Ele teria, pastor, eu não consigo lidar mais com isso. Então você vai ter que orar e procurar um outro lugar. Também você não vai estar em pecado porque saiu daquele lugar e foi para um outro lugar, porque você não está conseguindo se adequar. Agora faça isso com bastante entendimento, né? Não é só sair por sair, né? Número 2. Até porque eu não estou dando conselho para ninguém sair. Eu só estou mostrando que se você está, você precisa seguir. Os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres. Mateus 23, versículo 2 a 4. Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem a lei de Moisés. Eles eram reconhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar. Então veja bem o que o comentarista está dizendo aqui. Sentar na cadeira de Moisés estava sendo dito de forma figurada que eles entendiam bem a lei e que os judeus reconheciam eles como autoridade para ensinar. Tá. Jesus não nega a capacidade intelectual deles. Inclusive afirma que, como mestres, eles têm o seu devido valor. No entanto, ele recomenda: não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem não praticam. Lembra do lema do professor e do pregador? Conhecer, praticar e ensinar. Eles não praticavam. É isso que Jesus está dizendo. Eles colocam pesados julgos sobre os ombros do povo com base em suas próprias interpretações da lei. Então eles ensinavam que o povo devia fazer uma coisa, mas eles mesmos não faziam. E o pior, o que eles estavam ensinando o povo a fazer não era o que a lei mandava, era o acréscimo daquilo que eles entendiam. Embora Jesus tenha reconhecido os escribas e fariseus como professores da lei, eles falharam também, tanto na hermenêutica como na prática. Então, as ferramentas, né? Porque quem estuda interpretação bíblica, pela bondade de Deus, eu estudo interpretação bíblica, então a gente entende um pouquinho. A interpretação bíblica envolve duas disciplinas. A hermenêutica, que são as ferramentas, e a exegese, que tem a ver com o trabalho para poder se descobrir o sentido do texto. Então, se a pessoa, vou usar aqui um profissional, um homem, né? Ele for um pedreiro. Então, vamos chamar aí de hermenêutica as ferramentas que ele tem. Uma colher de pedreiro, um prumo, um nível, um esquadro, tá? Tô usando aqui algumas ferramentas do pedreiro. Isso aqui seria as ferramentas, que seria como se fosse a hermenêutica. E o trabalho em si, na hora que ele bota a mão na massa usando aquelas ferramentas, seria a exegese, para poder o trabalho ficar realizado. Então, a exegese é o trabalho que se faz usando as ferramentas da hermenêutica para se descobrir o sentido real daquele texto. Porque a Bíblia é um livro antigo. Antigo no sentido, foi escrita em outro idioma, em dois idiomas que não são os nossos. Hebraico, um hebraico antigo, e o grego, koiné, tá? Então não tem nada a ver conosco, numa distância muito longa de tempo, numa distância cultural. Então há vários abismos que nós temos que romper, né? Nós temos que transpor para conseguirmos chegar ao sentido daquele texto. Por isso há uma necessidade da hermenêutica e da exegese. Aí ele diz assim, tanto na hermenêutica como na prática, eles estavam falhando. Ou seja, eles não faziam uma boa interpretação e muito menos praticavam. Havia uma gritante discrepância entre ensinar e praticar. Eles ensinavam, mas não viviam. O problema é que eles não praticam o que ensinam.
a vida deles não é avalista da sua doutrina. E você sabia que com o passar do tempo, uma pessoa que fica ensinando para os outros aquilo que ela não vive, quem sabe que ela não vive passa a não dar mais crédito ao que ela fala? E vai sendo desacreditada. Por quê? Porque o que ela fala não é avaliado pelo que ela vive. Então, muitas vezes, o texto da Bíblia, inclusive o texto da Palavra de Deus, até diz que o profeta não tem honra, muitas vezes, na sua pátria, né? É o lugar onde ele não tem honra. Mas há pessoas que não têm honra na sua terra, no meio da sua igreja, no meio dos seus familiares, porque o testemunho dele não condiz com aquilo que ele anda falando. Então, a culpa disso não é a incredulidade das pessoas, mas sim o seu mau testemunho. E aí você vai ver pessoas que às vezes são aplaudidas longe e as pessoas falam, fulano é pregador, tá? Deus está usando a irmã fulana, mas lá na igreja dele vai perguntar, as pessoas não acreditam. Ele não tem nenhum nome naquele lugar. E não é porque as pessoas têm ciúme, porque as pessoas não gostam. Às vezes é porque ele não tem nenhum bom testemunho. Então, na igreja dele, no lugar onde ele mora, ele realmente não é visto. Mas por que ele não é visto? Por causa do seu mau testemunho, por causa do mau testemunho dela, né? Então, é umas coisas que podem acontecer. Claro que não é sempre isso, mas pode acontecer. Então, eles não praticavam, a vida deles não era avalista da sua doutrina. Eles diziam uma coisa e faziam outra. Eram inconsistentes. Os fariseus eram extremamente zelosos em guardar os rituais externos, mas não eram cuidadosos em obedecer à lei interiormente. Ou seja, no seu coração. Eles gostavam de praticar aquilo que eles achavam que deveriam praticar. Mas o que a Bíblia realmente ensina, as escrituras, eles não praticavam. E isso era terrível. Era muito ruim. Por quê? Porque eles estavam ali vivendo de uma forma contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Se você achar que ser um cristão está agradando a Deus e vivendo uma vida de santidade é apenas realizar coisas sem de fato obedecer a Deus, você vai estar seguindo por um caminho pior que você possa... É o pior caminho que você pode seguir, é o pior caminho que eu posso seguir. Então nós precisamos urgentemente entender e precisa ser passado isso para os jovens. Não basta apenas ir no templo. Não basta apenas estar envolvido exteriormente com as coisas de Deus. É preciso estar vivendo dentro do seu coração aquilo também. A gente vai chegar lá daqui a pouco. A cadeira de Moisés significa ofício de intérprete de Moisés, ou seja, intérprete da lei. Não há, porém, registro bíblico de que Deus tenha dado autoridade a esse grupo como intérprete da lei. Eles se assentaram, não foram sentados. Ou seja, não foi Deus quem colocou, eles se colocaram. E é triste isso. Porque hoje, se tem alguém ensinando coisas além do que a palavra de Deus ensina, há pessoas realmente que nem foram chamadas. Deus não chamou aquelas pessoas para o pastorado, para o presbitério, para ser um evangelista. Eles buscaram aquilo por conta deles. E estão assumindo uma posição que Deus não chamou. E isso é muito claro através dos frutos que eles dão. Eles não conseguem um desempenho favorável justamente porque Deus não chamou. Eles se chamaram. E eu aqui não estou falando da questão de não saber falar muito bem, porque existem pessoas que têm chamado, mas eles são pessoas que têm ali um conhecimento muito limitado. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de pessoas que visivelmente Deus não chamou. Mas eles quiseram. Ah, vou estar numa posição, as pessoas vão me obedecer, eu vou poder dar ordem, as coisas desse tipo. E aí vão ter sérios problemas. Então, eles se sentaram, Deus não os sentou. Os fariseus se consideravam mais santos do que os outros pecadores. Lucas 13, 1 e 2. Eram os separados. A palavra fariseu é separado, tá? Por fim, eles sobrecarregavam as pessoas em vez de aliviá-las. Os crentes já tinham o Antigo Testamento para obedecer às leis de Moisés, mas os fariseus criaram centenas de mandamentos e tradições humanas para oprimir o povo. Você já parou para pensar nisso? Já tem as leis de Deus para seguir, e aí vem um monte de coisa, de regras, de ensinamentos humanos que a pessoa ainda precisa fazer. E nos nossos dias ainda existe isso. Há lugares que ensinam coisas como se fosse a Bíblia que diz, a Bíblia não diz aquilo. É um ensinamento local. Aquilo não tem nada a ver com salvação. Aquilo não tem nada a ver com santificação. Mas eles ensinam. Era isso que eles faziam.
Eles oprimiam o povo. Por que oprimir? Porque coloca algo que o povo não consegue suportar, que o povo não consegue cumprir. Porque Deus não requereu isso. Deus só vai dar graça para eu e você suportarmos aquilo que ele requereu. Se Deus não requer algo de mim e eu estou ali debaixo de uma pressão porque alguém disse que eu tenho que fazer, mas Deus não requer isso, não está na palavra dele, Deus não vai me dar força. Porque Deus só vai me dar força para aquilo que tem a ver com a ordem que ele deu, com os mandamentos que ele estabeleceu. Eram legalistas, baseavam sua conduta através da lei, achando que cumprir a lei fazia com que eles tivessem méritos diante de Deus. Tá? Deus sempre quis e deu ordenança que obedecessem a sua palavra. Mas não é a obediência que dá mérito ao ser humano. Primeiro ele tinha que crer. No Antigo Testamento, para alguém se aproximar de Deus, primeiro ele precisava crer em Deus. Então sempre foi a fé. A forma de nos relacionar com Deus sempre esteve baseada na fé. Através da sua graça, mesmo que a palavra graça não apareça no Antigo Testamento, mas a graça de Deus é visível, tanto é que ele se manifesta para que as pessoas possam ter relacionamento com ele. Isso é graça. Até chegar à plenitude dos tempos, que fala do quê? O que é plenitude do tempo? O tempo determinado de Deus para que Cristo viesse na Terra. Deus tem um planejamento, Deus tem um plano, Deus planeja as coisas. Às vezes eu fico pensando, tem pessoas que pensam, eles confundem algo ser do espírito com falta de organização. Deus é um ser organizado. Vai ver quando Deus manda construir a arca, todos os detalhes que ele dá da arca. Vai ver quando Deus manda construir o tabernáculo, todos os detalhes que ele dá do tabernáculo. Deus é um ser organizado. E aí as pessoas confundem ser do espírito com algo de improviso, com algo em cima do momento. Se Deus planejou antes da fundação do mundo que Cristo morreria para poder dar salvação para aqueles que nele crê, Deus é um ser que planeja. Ele tem planejamento. E às vezes a gente pensa que para ser do espírito não pode planejar. Qual o problema? Você planejar uma festividade com um ano de antecedência e já convidar um pregador com um ano de antecedência. Qual o problema? Não, pastor, tem que ser, não pode, tem que ser pelo Espírito. Então o Espírito não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, o que vai acontecer daqui a 100 anos. Então a onisciência de Deus, a gente pega ela e faz o que com ela? Me perdoe, mas eu vou ter que falar o que eu vou falar aqui agora. Joga ela na lata do lixo? Deus é onisciente. A gente acaba esquecendo. Sabe por que isso acontece? Porque nós não estudamos a pessoa de Deus de acordo com a sua revelação. Nós nunca vamos esgotar o nosso conhecimento acerca da pessoa de Deus. Porém, nós temos a base dada na revelação, que é as Escrituras. Então, que história é essa? Então, Deus é um ser planejado. Deus planeja. Ele se planejou, né, na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, onde ele já tinha planejado. Jesus Cristo vem. Coisa linda. Então, legalista, se baseavam na lei, achando que teriam méritos e sempre procuravam tornar a religião mais pesada. Tudo ao contrário da graça de Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 em diante. Vou colocar aqui na tela para você, porque eu acho que colocar alguns textos é importante, tá bom? Eu acho muito importante colocar alguns textos que contribuem aí para nosso entendimento. Vamos lá. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Da onde vinha esse cansaço e essa opressão? Do mundo? Dos problemas da vida? Jesus está... Se você ler o contexto, você vai ver que isso tem a ver com o que os fariseus e os escribas colocavam sobre os ombros do povo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler na NVT? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo, o fardo que eu lhes dou, é leve. Diferente do que os fariseus faziam. Colocavam jugos pesados. Jesus está fazendo um contraste. 3. Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Jesus fez uma crítica ao comportamento hipócrita dos escribas e fariseus e também
quanto às regras de purificação que ressaltavam uma falsa santificação à mesa. Tá? Porque no versículo 25, eles acham errados que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Mas aqui eles não estavam preocupados com higiene, os fariseus e os escribas. Eles estavam preocupados com a lei cerimonial. Só que eles estavam acrescentando à lei cerimonial algo que não estava escrito. Não era comer sem lavar as mãos que fazia com que eles deixassem de estar ali vivendo uma vida de santidade diante de Deus. As regras de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas tidas como impuras por eles de compartilhar da mesma mesa. Então, se não seguisse aquilo que eles diziam que tinham que fazer, eles diziam que aquelas pessoas eram impuras e não podiam participar. E não é o que acontece às vezes em alguns lugares? Alguns grupos que colocam regras de tal forma que se a pessoa não alcançar aquilo não tem condição. Então, tipo, para andar com a gente, você tem que tirar 2 horas de joelho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, tem que andar assim, tem que... Irmão, onde está isso na Bíblia? Onde está escrito isso na Bíblia? Às vezes eu fico vendo determinadas coisas, eu fico pensando. Existem pessoas... Orar é para todos, orar é sem cessar. Mas existem pessoas que foram chamadas especificamente mais para o ministério, para a área da intercessão. É claro que essas pessoas vão conseguir tirar tempos muito maiores de oração do que outras pessoas no normal. É claro, é óbvio. E você, quando ouve pessoas orarem, você sabe... algumas pessoas conseguem identificar o ministério da intercessão naquela vida. Ela ora com muita facilidade, não porque ela é melhor, mas é porque está nela. É um chamado que Deus deu para o ministério da intercessão. Deus precisa de... Todos nós temos que ser intercessores, mas existem pessoas específicas. Você está entendendo? Como tem pessoas específicas para a área do ensino, como tem pessoas específicas para a parte não da evangelização geral, mas de evangelizações assim mais pontuadas, como, por exemplo, hospitais, presídios, cracolândias. Isso aí não tem jeito. Deus prepara cada um para uma área específica. Grupos de pessoas para áreas específicas. E aí os fariseus estavam ali condenando. As regras de purificação serviam como pretexto. Queria impedir. Por isso Jesus condena as atitudes dos escribas e fariseus. Eles eram tidos como santos e que faziam parte de uma elite entre os judeus, viviam de aparência, porque não era nada daquilo, enquanto interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Versículo 28. Por quê? Porque eles desfaziam das pessoas. Como é que eles podiam de fato estar agradando a Deus se eles aborreciam o próximo? Podemos concluir que a santidade que Deus requer de nós é a verdadeira, aquela que vem de um coração puro, quebrantado diante do Senhor, que não desfaz do seu semelhante, dos seus irmãos em Cristo. É essa maneira de viver santa que faz diferença no dia a dia. Você não tem que comparar sua santidade com o irmão da igreja. Você tem que olhar para Jesus. Você está no padrão de Jesus? Jesus é o padrão. Jesus é o modelo. Não é o irmão da igreja que é modelo. É fácil comparar o meu tanto de oração com alguém da igreja. Compara o seu tanto de oração com quanto Jesus orava. Compara o seu tanto de oração com quanto Jesus se separava das coisas que desagradavam ao Pai. Eu sei que ele não pecou, mas ele se desviava de tudo isso. Ele não cedeu à tentação. E aí, o padrão, o modelo não é o irmão da igreja, a irmã da igreja. O padrão é Cristo. Então, nós devemos parar de querer comparar. Ah, mas eu tenho uma vida de santificação muito melhor do que fulano. Olha a minha vida. Não é para fazer isso. Você não pode. Imagine, se esses dedos aqui forem se comparar. Por que esse é desse jeito, esse é desse jeito, esse é desse jeito, esse é desse... Não pode, eles não podem ficar... Eles trabalham em unidade para um fim específico. Então nós temos que ter muito cuidado. Infelizmente também em nossos dias encontramos pessoas que criaram um padrão de santidade baseado no que elas acham, não no que a Bíblia diz. E assim desprezam aqueles que não se comportam como elas. A gente anda assim, ou você entra no padrão nosso, ou você tá fora. É assim. E aí pessoas com um problema para ser aceitas, o que elas fazem? Elas entram naquele padrão, se arrastando, mas entra. Porque senão ela tá fora. É isso que Deus quer? Quem vive a verdadeira santificação não desfaz dos outros por se achar melhor do que eles.
Os fariseus e escribas, com suas atitudes, só demonstravam o quanto estavam longe de Deus. Pessoas que criam esses tipos de regras e afastam as pessoas delas porque se acham melhores, elas estão muito longe de Deus. Ponto importante da lição: o hipócrita é um mentiroso e nenhum mentiroso pode agradar a Deus. Bom, se você quer baixar o PDF dessa lição de hoje, ou de qualquer lição, ou de qualquer vídeo, né? Os vídeos muito antigos do canal não tem, mas os vídeos com mais tempo para cá, de um tempo para cá, tem. Você basta seguir o que o vídeo vai mostrar, ou se você quiser ser membro do canal também, fique à vontade. Vamos lá? Os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões, clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas formas aí de baixar o conteúdo. Ou você baixa o conteúdo gratuitamente, como foi ensinado no vídeo aí, muito claro isso. Toda a aula da EBD aqui do canal, seja dos jovens ou dos adultos, no final do primeiro tópico eu ensino como baixar. Ou você pode ser membro do canal, clicando no link na descrição do vídeo. E aí você tem alguns planos. Tem um plano mensal, você viu aí R$ 14,99. Você vai ter tudo num único lugar. Você não precisa vídeo após vídeo baixando. Você entra na plataforma e já vai baixando, caso você assine pela descrição. Tá? Se você assinar pelo Seja Membro, que tá aí o botãozinho no YouTube, aí você vai ter tudo na aba Comunidade. Só que aí você só tem o plano mensal, não tem os outros planos e só pode acertar com cartão de crédito. Agora, se você clicar na descrição do vídeo, você vai para uma página, lá vai ter o plano mensal, o plano trimestral, o plano semestral, você está pagando 6 meses, e o plano anual. E a vantagem do plano anual é que você ganha um desconto de quase R$60. Então, em vez de pagar R$14,99 por mês, você paga 10, praticamente R$10. Então, fique à vontade, tá bom? Pastor, não posso fazer. Ore por mim. Divulgue o canal, é importante você divulgar para que outras vidas sejam alcançadas, tá? A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Vamos lá. Tópico 2. Exterioridade é algo só superficial, por fora, tá? Os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e a seus discípulos. Mateus 15, versículo 1 e 2. Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré, pregando as boas novas e curando os enfermos, quando alguns escribas e fariseus vindo de Jerusalém perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Veja bem, eles estão trabalhando, vidas estão sendo curadas, pessoas estão sendo abençoadas e os escribas e fariseus estão preocupados com os discípulos de Jesus estarem comendo sem... Discípulos de Jesus e Jesus comiam sem lavar as mãos. Isso é incoerente. Isso é uma coisa terrível. Eles abandonam o que é importante e se apegam num detalhe. O que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, a tradição. Até porque, veja bem, eles não estavam preocupados com a higiene, estavam preocupados ali, tá? Ó, o que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, a tradição. Ou seja, toda vez que for comer tem que lavar as mãos. E por que os discípulos não poderiam ter lavado as mãos antes e eles não terem percebido? E, não, tem que ser no momento certinho, cerimonialmente. É uma questão de higiene, sim, lavar as mãos, sem nenhum problema. Mas eles achavam que o não lavar as mãos não tinha nada a ver com higiene.
tinha a ver com estar impuro cerimonialmente. Errado. Muito errado. A Torá previa alguns procedimentos quanto ao ritual da pureza. Torá, os 5 livros de Moisés, tá? De Gênesis a Deuteronômio. Tem aí Levítico capítulo 11 ao 15, Números 5, do 1 ao 4. Todavia, a questão levantada pelos escribas e fariseus não constava nela, lavar as mãos antes das refeições, mas sim na tradição dos anciãos. Portanto, eles acusaram Jesus e seus discípulos injustamente. A tradição deles, na verdade, era acréscimo feito pelos homens e não por Deus. A pior coisa que pode existir hoje são acréscimos colocados na palavra de Deus para falar para as pessoas fazerem coisas que a Bíblia não diz que tem que fazer. Isso é muito ruim. As tradições não são negativas em si mesmas, porém elas jamais podem ocupar o lugar da palavra de Deus. As pessoas têm tradições, formas de se comportar, a parte de família, tradições psicológicas, tem uma série de tradições que a gente segue, as pessoas seguem, os pais foram ensinando, os filhos continuam, às vezes a questão de como organizar determinadas coisas na casa, festas que vai se comemorar. Por exemplo, você pode ver que tem famílias que são muito festeiras, até aniversário, aí vai faz o aniversário de fulano, vamos fazer o aniversário do outro. Tem famílias que não ligam para negócio de aniversário, é só dar um cumprimento, parabéns. Tem famílias que, além de ligar para a questão do aniversário, presenteia, mesmo que seja uma lembrança simbólica. Outras famílias não se preocupam muito com essa questão. Isso tem a ver com uma tradição, isso tem a ver com uma coisa que vem lá de trás, tá entendendo? E aí é onde tem choques, porque às vezes um homem casa com uma mulher e eles têm totalmente conceitos, ensinamentos diferentes, e eles vão precisar se adaptar, eles vão precisar equilibrar esses ensinamentos ao longo da convivência para chegar a um acordo e tentar, um pouquinho para um pouquinho para outro. Então são coisas, a tradição em si não são ruins. Agora, quando entra no campo da palavra de Deus, a palavra de Deus de forma nenhuma, ela pode ficar embaixo, ela está acima. É ela que vai dizer o que tem que se fazer ou não fazer. A tradição dos anciões era um corpo de literatura oral, algo que se falava, oriunda de um desejo de expor a lei escrita, tá? Então tinha a lei escrita e eles deram interpretações orais, ou seja, de palavras, e aplicá-las às novas circunstâncias. Então eles pegavam um texto, criavam uma nova regra e passavam a ensinar aquilo diretamente. Não estava nas escrituras, era algo que eles ensinavam. Sua interpretação. E quem não estuda a Bíblia, hoje, pode ser pego por isso. Porque alguém começa a ensinar alguma coisa, a pessoa não vê se está escrito, só acredita, falou, ele já acha que está na Bíblia e acabou. Não, você tem que estudar. Por isso que eu gosto de exposição bíblica. Quando eu vou pregar, se você me convidar para pregar na sua igreja, eu geralmente peço, irmãos, fiquem com a Bíblia aberta que nós vamos fazer uma exposição bíblica. Para você conferir no texto se o que eu estou explicando é o que o texto diz. Senão, você é enganado. A tradição dos anciãos, em nome de ser uma santa tradição, estava roubando a prioridade e a centralidade das escrituras e perpetuando-se. Então, a palavra de Deus ficava de lado e o que valia era a tradição dos anciãos. Os fariseus e os escribas estavam enganados quanto à natureza do pecado. A santidade é uma questão de afeição interna, dentro, e não de ações externas. Não é o comer sem lavar as mãos que deixa alguém de ser em santificação. Eles pensavam que eram santos por praticarem ritos externos de purificação. Então, lavei as mãos, fiz isso, fiz aquilo, tá tudo bem, eu sou santo. A mensagem das escrituras é o fundamento e não os usos e costumes. Esse vem e vão, podem ser úteis e também tornar-se prejudiciais. Um dos grandes problemas é confundirmos doutrina com usos e costumes. A doutrina é eterna. A doutrina, ela abrange tudo. Costume, uso e costume é temporal, é local, passa. Numa época se usa, na outra... Por exemplo, o tipo de roupa, se vestir com modéstia, tá? Pudor, modéstia, é doutrina. Cobrir formas, cobrir o corpo, doutrina. Para não provocar lascívia e por aí vai, doutrina. Mas o modelo da roupa no tempo de Jesus, lá naquele país, é um tipo de roupa. Até hoje eles têm uma roupa diferente da nossa. Isso é costume. Se vestir com modéstia, com pudor, é doutrina. Agora, o tipo, o modelo de roupa
É costume. Agora, se a roupa é uma roupa indecente, então ela está indo contra a palavra de Deus. Aí é uma outra situação. Então nós temos que diferenciar. Mas eu volto a frisar, se você congrega numa igreja que tem costumes e preza pelos costumes como um regulamento interno, não como doutrina, que às vezes é ensinado como doutrina, mas você que aprendeu a palavra já sabe, não é doutrina, a gente não vai discutir sobre isso, porque senão vai dar problema, né? Você falar lá com a liderança da igreja pode dar um problema, mas você quer congregar lá, então você aceita. Agora, se você não é membro daquele local e não tem aquilo, aí você não tem nenhum problema. Só que você vai ver que é uma coisa que está tão enraizada que se você sai para o ministério onde permite, às vezes eles vão dizer assim, tá vendo? Lá é uma porta larga, lá não tem nada de Deus, lá não é uma igreja de Deus. Aí eles começam a taxar, como se as coisas de Deus se baseassem em preceitos humanos. Porque é usos e costumes. É só você estudar sobre usos e costumes, você vai entender bem do que se trata. Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Então eles é que estavam transgredindo, não eram os discípulos, não era Jesus. Mateus 15, do 1 ao 20. Os escribas e fariseus acusaram Jesus e os discípulos de comer sem lavar as mãos. No entanto, Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Eram eles que estavam fazendo errado. Então o mestre questiona o fato deles transgredir os mandamentos de Deus, no versículo 3, 15:3. Os discípulos não pecavam contra Deus ao comer sem lavar as mãos, mas os fariseus e os escribas pecavam contra Deus seguindo rigorosamente o manual das suas tradições. Eles abriam mão da doutrina para fazer apenas as tradições. Quer ver uma coisa? Existem igrejas que têm lá o seu uso e costume, não é doutrina, que a gente vai encontrar na Bíblia várias vezes pessoas usando, não é doutrina, mas às vezes vamos dizer alguma ornamentação, né? Ou então a questão do cabelo, né? De pintar, tem lugar que nem pintar o cabelo a mulher vai poder fazer e tudo, né? Então é um costume da igreja, não estou aqui condenando nada, eu apenas estou mostrando. Não é doutrina, é costume, mas se é um costume daquela igreja, tudo bem. Tá bom. Quer ver colocar o costume acima? Aí se uma irmã vai lá e acaba pintando o cabelo e aí pronto, tá disciplinada. Mas tem uma irmã lá que às vezes é até da mesa de oração que fala mal dos outros e não recebe disciplina. Isso é colocar o costume acima da doutrina. Porque ser maldizente é pecado. Pintar o cabelo não é pecado. Não tem base bíblica. E nem me venha com aquela história, pelo amor de Deus. Por favor, não pode tornar um cabelo branco ou preto, vai vir com esse tipo de texto, que Jesus ali não está falando de pintura de cabelo, não. Vamos estudar, fazer uma exegese do texto. Aí, pelo amor de Deus, nem me venha com esse texto para cá que nem adianta. Não vai funcionar de jeito nenhum. Se é uma má interpretação, é pegar a leitura e pular para aplicação sem entender o que o texto trata para depois aplicar. Então, pintar não é doutrina e não é pecado. Não é pecado, mas a igreja não usa, tudo bem. Mas aí a irmã lá fala mal dos outros e fica por isso mesmo. Isso é colocar o costume acima da doutrina. E isso tá aí em muitos lugares. Muito, 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 muito. É uma pena, tá bom? Então, os discípulos não pecavam. Jesus repreende os fariseus e escribas afirmando: e assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha o que eles estavam fazendo. Jesus cita a lei mosaica em que os filhos deveriam honrar o pai e a mãe, o quinto mandamento. Mandamento, tá? Doutrina. Cuja penalidade para tal transgressão era a morte. No tempo de Moisés, se filho não honrasse pai e mãe, era morto. Mas para não atenderem às necessidades materiais de seus pais, os fariseus arrumaram uma situação. Alegavam que o bem que possuíam era um corbã. O que é corbã? Isto é oferta ao Senhor. Então, ó, os meus bens é corbã, vai ser uma oferta ao Senhor. Segundo A.T. Robertson, desculpe, na obra Comentário Mateus e Marcos, os rabinos, esse é um comentarista, ele diz o seguinte: os rabinos permitiam que o filho infiel fizesse a mera declaração dessas palavras para deixar de usar o dinheiro necessário para o sustento do pai ou da mãe. Então o filho, para poder se esquivar de ajudar um pai ou uma mãe, ele dizia, é corbã. Ou seja, é oferta ao Senhor. Já está comprometido esse dinheiro com o templo. Eu não posso te ajudar.
Na verdade, os acusadores eram os verdadeiros transgressores da lei. Por quê? Porque eles estavam ensinando as pessoas a fazer o que era errado e quebrar o mandamento de Deus. Pior do que inventar regras para que as pessoas possam cumprir é essas regras anularem ensinamentos da palavra de Deus. Inventar regras já é horrível. Agora, quando quebra o mandamento de Deus, aí chegou ao fundo do poço. E é por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus para você não entrar numa dessa. Jesus denuncia os escribas e fariseus em nome de receber ofertas do povo, anulavam a responsabilidade que os filhos tinham de cuidar de seus pais, justificando que aquele dinheiro seria uma oferta para o Senhor. O problema aqui não é ofertar, pois isso faz parte do nosso culto a Deus em reconhecimento e gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Paulo recolhia ofertas para poder ajudar os cristãos que estavam necessitados. Então, oferta é algo bíblico. Bíblico, tá na Bíblia, não tem nenhum problema. Só que aqui, os escribas e fariseus, eles ensinavam a dizer que era e seria uma oferta para o Senhor, para poder tirar a responsabilidade daqueles filhos de ajudar seus pais. Isso era pecado. A questão é o ensino distorcido que, em nome de dar uma oferta para o Senhor, os filhos eram desobrigados de ajudar seus pais. Na verdade, eles eram líderes gananciosos, criando ensinamentos de homens para benefício próprio. O profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Mateus 15, 7 a 9, olha o que diz. Jesus exorta os escribas e fariseus, demonstrando que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés. Por quê? Por ganância, queriam dinheiro. O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas e afirma a atitude errada deles, citando Isaías 29, 13. O profeta Isaías já havia, por diversas vezes, reprovado a exterioridade da santidade do seu povo. Ele afirmou que o seu povo adorava a Deus somente com palavras, mas o coração deles estava longe do Senhor. Da mesma forma também estavam os judeus na época de Jesus, como também muitos cristãos nominais nos dias de hoje. Então é uma adoração só de boca. A nossa vida realmente não está entregue ao Senhor da forma que deveria. É preciso entender que o simples fato de ir para o templo, participar dos cultos semanais, festividades, eventos em geral, cantando, pregando e assim por diante, se não for feito por uma vida que obedeça à palavra de Deus, são meras formalidades. São rituais vazios, sem nada para oferecer a Deus. Muitas pessoas querem demonstrar sua vida com Deus através de atitudes assim. Ah, eu estou em dia com Deus, eu vou ao culto, eu estou em dia com Deus, estou fazendo a obra, eu estou em dia com Deus, mas não obedece o que Deus ensina na sua palavra. Porém, ainda que isso impressione pessoas e até mesmo lideranças de igreja, tem lideranças que ficam impressionadas, até dá posição para algumas pessoas só porque fazem isso. Mas, na verdade, o coração delas está longe de Deus, tá? Jamais impressionará Deus. Deus não fica impressionado com essas coisas. Vamos recorrer mais uma vez ao profeta Isaías, tá bom? Mais uma vez ao profeta Isaías e entender o que Deus pensa das atitudes externas do seu povo, que está desvinculadas da obediência. Ele rejeita tudo que eles fazem. É só você ler Isaías capítulo de número 1, versículo de 1 a 10. Eu quero ler esse texto hoje aqui. Eu sei que são 10 versículos, mas eu vou ler rápido. E mais, preste atenção, eu vou ler na NVT. Veja bem o que diz a palavra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Preste atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Ou seja, Deus está denunciando tanto a liderança como o povo que são transgressores da sua lei. Porque Sodoma e Gomorra eram pecadores e Deus extermina eles por causa da vida que eles levavam. O que os faz pensar que desejam muito sacrifício, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros e de cordeiros de bode. Quem lhe pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? Que alvoroço é esse? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Ou seja, Deus está falando, eu estou com vontade de vomitar. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos, falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Por quê? Porque eles apresentavam tudo isso, mas eles não se comportavam em conformidade com o que a Bíblia ensina.
no tratamento um para com os outros, no tratamento para os necessitados. Eles não estavam nem aí, eram pessoas totalmente insensíveis. Deus está dizendo, eu não aguento mais isso. Odeio as suas festas de lua nova, celebrações anuais, são um peso para mim, não as suporto. E aqui eu me preocupo. Em muitos lugares se preocupam em fazer festa. E eu quero perguntar, será que Deus está recebendo essas festas de acordo com o tratamento que está havendo entre os membros daquela igreja local? Será que não é hora de se preocupar em se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos? Porque Deus está dizendo, eu não estou recebendo essa festa. De forma coletiva, Deus não está recebendo, é coletivo, não é individual. Cada um apresenta um culto individual a Deus quando vai no templo, mas tem um culto coletivo. Deus está dizendo para eles, eu não recebo esse culto coletivo de vocês. Pode até ser que um ou outro Deus estava recebendo, mas de forma coletiva Deus não estava recebendo. A maior parte estava transgredindo. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou responder à oração de vocês. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Quando Deus diz que não vai ouvir, não é que ele não vai escutar no sentido de ouvir, de escutar. Ele está falando que não vai responder a oração de ninguém. Lavem, limpe-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Eles estavam pecando e estavam trocando seus pecados, achavam que o fato de oferecer festa, oferecer sacrifícios, fazer festas para o Senhor, isso amenizaria a situação. Deus diz, não quero. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajude os oprimidos. Olha o que Deus exige deles. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajude os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lute pelos direitos das viúvas. Venham e vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a névoa. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com abundância, com fartura. É aquele texto, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Alguém pega esse texto, inclusive, e distorce ele, dizendo, não, Deus tem o melhor da terra para você. O melhor da terra era Deus deixar com que a terra produzisse normalmente. Era só isso. Agora, se você não obedecer, eu vou mandar a espada, baseada em Deuteronômio capítulo 28. Para você entender o que eu estou dizendo aqui, você tem que ler Deuteronômio 28 e Levítico 26. Aí você vai entender, se vocês pecarem, eu vou mandar os gafanhotos consumir o produto da terra, eu vou cerrar os céus para não ter chuva, para vocês não ter plantio, vocês não ter colheita. É disso que Deus está falando aqui. Deus está dizendo, se vocês se humilharem, voltarem atrás, eu vou permitir com que a terra produza. Aí o versículo 20. Se, porém, se desviarem, se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada, eu, Senhor, falei. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou enviar o juízo. Não adianta ir para o templo, não adianta fazer festividade, não adianta participar de culto, não adianta estar pregando, não adianta estar cantando, se não tiver uma vida de obediência realmente a Deus. É preciso fazer tudo isso com uma vida de obediência a Deus. Ponto importante, a santidade autêntica vem de dentro para fora e é refletida em nossas palavras e ações. Uma vida de santidade é vista com atitude, tá? Deus conhece a intenção dos corações. Bom, se você deseja fazer uma arte digital para o evento que vai haver na sua igreja, falamos tanto de festividade nesse momento, ou de repente você é um profissional liberal, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então, se você desejar uma arte digital, já sabe aonde você pode pedir. Algumas pessoas fizeram, gostaram, quem sabe você também vai gostar. Vamos lá, vamos encerrar o último tópico. Tópico 3, a cegueira espiritual. Eles estavam cegos. A cegueira espiritual dos escribas e fariseus, Mateus 15, 10 a 14. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando de cego e condutores cegos. Os fariseus e os escribas se apegavam tanto às suas questões secundárias, e aqui é o problema, secundária, e irrelevantes tradições humanas que se privam da observância da lei divina. Tem gente que é expert
em cumprir coisas secundárias e irrelevantes e deixa de lado o que a palavra de Deus realmente manda. E isso é horrível. Então, quando você estuda a palavra de Deus e você aprende o que de fato é o ensinamento da palavra, o que realmente é bíblico, você começa a se desvincular dessas coisinhas a nível como se estivesse carregando um grande fardo, pesado, pensando coisas que, na verdade, não, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu estou pecando contra Deus. E não estava pecando contra Deus. Os discípulos, quer dizer, os discípulos dele, dos fariseus e dos escribas, que aprendiam, né, participavam dos ensinamentos, até poderiam se punir, né, se não lavassem as mãos antes de comer, se sentiriam, eu não posso. Então eles seguiam isso tudo. Mas os discípulos de Jesus não, eles sabiam que aquilo, na verdade, não significava nada, a nível cerimonialmente falando. Porque aqui a gente não está tratando da parte de higiene, tá? Por favor, quero deixar isso muito claro. Jesus não está defendendo comer sem fazer uma higiene. O que Jesus estava defendendo era mostrar que o pecado que eles diziam que existia, não existia. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade. Então, na verdade, o que os fariseus e escribas estão incomodados não é a questão de lavar a mão, mas a popularidade. Ou seja, Jesus e os discípulos estavam ali em evidência por causa da obra que estava sendo realizada. E é assim que acontece muitas vezes. Deus começa a usar alguém e aí isso incomoda outras pessoas. Começa a vir a perseguição, mas nós não podemos levar isso para o lado pessoal. Ou seja, começar a lutar contra aquelas pessoas. Nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. O reconhecimento e o respeito que Jesus e os seus discípulos vinham conquistando diante da população incomodava eles. Os testemunhos dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente e todos queriam ouvir e ver o Senhor. Os líderes religiosos, com suas tradições, discursos monótonos, coisa chata e repetitivos, já não chamavam mais a atenção do povo. E aqui tem mais uma questão. Se você começa a pregar, fazer uma exposição bíblica, mostrar o que a Bíblia diz, explicar a palavra, fazer uma aplicação de acordo com o que o texto diz, descobrir o sentido daquele texto, do que aquele texto trata, e passa a pregar assim, vai ter gente que vai começar a se incomodar. Porque acha que você quer saber mais, acha que você quer ser melhor, que só você que sabe, e você em momento nenhum diz isso. Ou não deve dizer, porque se disser, não tá certo. Deu para entender? Então, o que esses líderes religiosos faziam era coisa chata. Ficavam repetindo a mesma coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí chega uma hora que o açúcar é como chiclete. Quem gosta de mascar chiclete, era mais novo, criança, gostava às vezes de comer chiclete, mascar chiclete. Aí vai, daqui a pouco o açúcar acabou, o que você faz? É só goma, sem gosto de nada, você vai jogar fora. Em vez de praticar purificações cerimoniais, devemos afiar nosso entendimento e nossos ouvidos. Em vez de serem prisioneiros do legalismo farisaico, Jesus exorta a multidão a ter uma espiritualidade governada pelo entendimento da verdade de Deus. Espiritualidade vem baseada no que a Bíblia diz, não do que as pessoas acham. Jesus dá grande ênfase à necessidade de ouvir e compreender. E é justamente isso que aqui nós temos um programa, a EBD Comentado Online também faz, mas o programa Entendes Tu que lês? Eu leio, eu explico e eu trago as aplicações do texto. E aí é por isso que não podemos seguir interpretações enganosas. Antes devemos inclinar nossos ouvidos à palavra de Deus. E eu te recomendo mais uma vez esse vídeo no final. É 6 minutinhos, só para você entender o conceito de exposição bíblica. Quem sabe você vai passar até a querer estudar um pouco mais sobre isso, para você passar a pregar de forma expositiva. Para você explicar o que aquele texto diz de fato. Não é só ler o texto e já sair aplicando. Muita gente faz isso e acaba errando. Fala umas coisas que não tem jeito, porque não sabe do que o texto está tratando. É importante ressaltar que quando Jesus ouve de seus discípulos que esse pronunciamento ofendeu os fariseus, longe de amenizá-lo, Jesus não ameniza, ele assinala a seus discípulos que os fariseus não somente eram desacreditados expositores da vontade de Deus, eles faziam uma exposição enganada da Bíblia, mas também estavam inteiramente fora do reino de Deus. Eram plantas que o Pai Celestial não plantara e finalmente terá de desarraigar, ou seja, seriam arrancados. Mas por que isso, pastor? Por
Porque, na verdade, eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Eles falavam em nome de Deus, eles professavam em nome de Deus, mas eles não tinham nenhum compromisso com Deus. E, infelizmente, pode acontecer isso nos nossos dias também. 2. Pedro pede que Jesus os ensine. Mateus 15:15. Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldade para entender os ensinos de Jesus. Entretanto, Pedro, tomando a palavra, pediu a Jesus: explica-nos essa parábola de Mateus 15:15. O discípulo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Ele estava certo, não compreendeu? Pergunte. Se você tem dúvidas em relação à palavra de Deus, pergunte ao pastor da sua igreja, pergunte a um obreiro. Gente, o professores de escola dominical, que você sabe que realmente está ali estudando. Pergunte, tá? Ele estava certo, pois quem quer aprender tem que perguntar e não pode se importar com a reação das pessoas. Muitas pessoas deixam de aprender por meio de perguntar. Quantas pessoas às vezes têm uma oportunidade de fazer algum tipo de pergunta aqui no canal e eu respondo? Quando não dá para responder ali por comentário, eu digo, ó, esse assunto não dá para responder direito por aqui, porque escrevendo não vai dar para dar o entendimento. Se quiser entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, eu coloco o WhatsApp lá no comentário. Quando as pessoas entram em contato, eu respondo também por áudio. Fica melhor. Jesus fica admirado com a atitude de Pedro e diz: até vós mesmos estáis sem entender? Versículo 16. De acordo com Robertson, comentário de Mateus e Marcos, os discípulos ainda estavam sobre o encanto da perspectiva teológica dos fariseus. Eles ainda viam do jeito dos fariseus. Por isso a dificuldade de entendimento. Os fariseus e os escribas ouviam os ensinos de Jesus e não aprendiam. Ouvidos tampados, olhos fechados. Pois seus interesses pessoais e hipocrisia impediam impedia que seus olhos fossem abertos para entender a mensagem do reino. A motivação deles era outra, o desejo deles era outros. Eles não estavam preocupados em aprender o que Jesus estava ensinando. Eles não estavam ali para aprender. Já os discípulos de Jesus realmente desejavam compreender e aplicar às suas vidas o ensino do mestre. Quantas vezes um ensino sério está sendo dado e há quem tente desvirtuar a pessoa e diz: nada, isso aí não precisa aprender isso não, deixa isso para lá, entendeu? Tem que deixar isso... Não acontece. E aí você perde uma grande oportunidade. Se você conhece pessoas que Deus tem usado, pessoas que têm ensinado, que você fica olhando assim e fala: meu Deus, como é que Deus tem dado graça? Lembre-se de uma coisa. Essa pessoa não chega nessa posição do nada. Ela vai orando, ela vai ter um relacionamento com Deus, ela vai precisar obedecer a Deus, mas ela precisa estudar também, dia a dia, para poder Deus ir trabalhando através dela. E ela não tem mérito nesses estudos, no mérito no sentido diante de Deus. Não há nada errado em você reconhecer, às vezes falar, né, um reconhecimento, um agradecimento de reconhecimento, não tem nenhum problema. Mas ela não está ali usando méritos dela, ela não vai se engrandecer por causa disso. Mas isso não acontece do dia para a noite simplesmente. É preciso se dedicar ao que está se fazendo. Deus não quebra princípios, Deus não quebra aquilo que é estabelecido. Por exemplo, um médico, para poder se tornar um bom médico naquela especialidade, ele tem que estudar muito. Agora, o termo bom aqui é no conceito humano. Mas um pregador, um ensinador, para ser um bom professor no sentido de ensinar a verdade, não no sentido de bom, no sentido assim de estar sendo engrandecido, mas bom no sentido de dar, de ensinar da forma correta, ele também precisa estudar muito. Ela precisa estudar muito. Caso contrário, não chega. Não vai chegar. Ah, pastor, mas Deus não pode usar, espiritualmente falando, de forma sobrenatural? Pode. Mas Deus vai trabalhar de acordo com aquilo que você tem em mãos também. Se você é uma pessoa que mora no interior, não tem recursos nenhum para poder estudar mais a fundo, Deus pode te usar dentro daquilo que Ele quer, sim. De uma forma sobrenatural, sim. Mas se você é uma pessoa que tem os recursos e tá lá, ó, descansando, não tá nem aí para nada, Ele não vai usar. Você vai ficar a vida toda nisso aí e não vai crescer. 3. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração. Tá? Jesus explica aos discípulos, isso está baseado em Mateus 15, 16 a 20.
Jesus explica aos discípulos que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que procede do coração, o que vem do coração. É do interior do ser humano que provém os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Ele aqui Jesus deixa um ensinamento que mais tarde, Tiago, aproveitando o que Jesus fala, vai mostrar. Deixa eu colocar aqui na tela para você, para dar uma compreensão. Essa aula vai ao ar no dia 28 de janeiro de 2023. Apesar dela não ser para essa data, mas ela vai ao ar nesse dia. E eu estava conversando com a minha esposa, ela está sendo gravada no dia 27 de janeiro, justamente sobre isso, sobre como é desenvolvida essa questão aí da tentação, né? E Jesus falando aqui eu lendo aqui, me fez lembrar, e eu quero colocar aqui na tela para você. Vamos lá? Versículo 14 e 15, Tiago capítulo 1, Carta de Tiago, desculpe. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Agora vamos ler isso na NVT? A tentação vem de nossos próprios desejos. O desejo está onde? Dentro. Que nos seduzem e nos arrastam. Então você sente o desejo, e se você começar a ficar pensando naquilo, se entregando a pensar naquilo, aquilo vai te dominar. Por isso diz, seduz e arrasta. O que o inimigo faz do lado de fora? O inimigo do lado de fora, ele tenta induzir a pessoa, ele lança os seus dardos para despertar a pessoa de algo que está dentro dela já. Ele estuda a pessoa e já conhece suas fragilidades. E aí ele tenta armar um cenário de acordo com aquela fragilidade para tentar levar essa pessoa a pecar. Então ele vai fazer uma tentação, ele vai realizar uma tentação. Então a tentação vem de nossos próprios... Ele vai usar o desejo nosso, ele não cria o desejo, ele vai usar. Como é que o inimigo vai tentar uma pessoa, por exemplo, com bebida, se a pessoa não é um desejo, ela não tem vontade, ela não bebia? Não tem como. Tá entendendo? Ele vai tentar dentro daquilo que é um desejo, que tá ali. Cada ser humano tem sua fragilidade, né? A Bíblia chama de obras da carne. E ele tem que ter cuidado. Então a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Então a pessoa começa a pensar sobre aquilo, ficar pensando, alimentando aquilo. Ela tem que tirar o pensamento daquilo. Ela tem que tirar o foco daquilo. Ela fica alimentando. É o versículo 15. Esses desejos dão luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Ou seja, em outras palavras, a pessoa cede, peca, se isso se torna uma prática, porque ela pode se arrepender, é claro que isso não é de caso pensado, ela pode se arrepender, mas se isso se torna uma prática e ela continua praticando, ela passou a estar escravizada pelo pecado e ela pode até estar na presença, né, se dizer um cristão, mas Jesus voltando, ele apartai de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então Jesus ensina aqui que do interior do ser humano provém os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Não seria comer sem lavar as mãos que estaria deixando os discípulos contaminados. As práticas e os ensinos errôneos e perversos dos escribas e fariseus ainda influenciam muitos religiosos na atualidade, pois infelizmente ainda há pessoas que valorizam mais as tradições humanas do que a palavra de Deus. Foi o que eu disse aqui agora há pouco. A irmã pintou o cabelo, congrega numa igreja que não pode pintar o cabelo, tudo bem. Mas favorecer, né, no sentido de aplicar uma punição para quem pintou o cabelo e deixar de aplicar pelo menos um ensinamento para quem anda maldizendo, é incoerência. É desvirtuar o propósito realmente da palavra de Deus, certo? Porque pintar o cabelo não vai fazer ninguém ir pro inferno, não. Agora, com certeza, ser maldizente como prática, a pessoa abriu mão da sua fé e tá indo no caminho da apostasia, tá? Porque não é o que a pessoa faz que salva ela, é o que Jesus fez. Só que a prova de receber a salvação é viver uma vida de santificação. Se a pessoa não vive vida de santificação, como é que ela vai poder dizer que é um salvo em Cristo Jesus? Se ela recebeu uma nova vida. Jesus deixa claro que a falsa santidade contamina o ser humano, e não o fato de comer sem lavar as mãos. Falsa santidade, tá? O mestre critica duramente o ritualismo hipócrita, né? Ou formalidade, né? E a falsa santidade dos fariseus e escribas.
Jesus aponta o coração como a fonte do sentimento, aspirações, pensamentos e ações dos homens. Essa fonte é também a fonte de toda a contaminação moral e espiritual. Vem do coração. Tá? O coração ele é enganoso. Às vezes a pessoa fala assim, eu senti no meu coração. Realmente, o Espírito Santo está trabalhando. Você está realmente sentindo algo que vem de Deus ou é o seu coração que está te enganando? Cuidado, o coração engana. Ponto importante desse tópico. O que realmente contamina o coração do homem? É uma pergunta. O que contamina o homem é o que vem do seu interior, dos seus desejos pecaminosos. É por isso que em Cristo nós precisamos, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Foi o assunto da nossa lição passada. Conclusão. Nessa lição aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Por isso o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Tá? Mortificando os nossos desejos. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. É até bom saber que vem de dentro para fora, porque aí a gente entende que o corpo físico em si ele nem é bom nem é mau. Quando a Bíblia fala da carne, da natureza pecaminosa, ela está falando da natureza pecaminosa, que atingiu a nossa alma. Não é o corpo em si, que o corpo está do lado de fora, tá entendendo aqui, ó, mãos, olhos, boca, né? Então, vem de dentro a santificação. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprir as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência da palavra de Deus. Em nome de uma falsa santidade. Porque santidade não é isso. Engana-se quem está pensando que está se santificando, deixando de fazer determinadas coisas que não tem parâmetro na Bíblia como realmente doutrina, ensinamento. Aquilo não tem a ver com santificação. Por exemplo, volto ao exemplo, mais uma vez, da questão de uma irmã que pintou o cabelo. Isso não tem nada a ver com santificação. A irmã que não pinta o cabelo está em santificação. Não tem nada a ver com santificação isso. Isso tem a ver apenas com uma obediência a um costume local da igreja local. Só. Isso não é santificação. Senão, na hora que a gente se apresenta a Deus, a gente fala, Senhor, tu tem visto quanto eu tenho me santificado? Veja, a irmã fulana, a outra irmã, já se pintaram o cabelo, mas eu nunca pintei. Eu estou obedecendo a tua palavra, irmão. Pode parar. Isso não tem nada a ver com santificação. Isso não tem nada a ver com o requisito de uma vida de um salvo. Porém, é um costume que vai se seguir porque você congrega nessa igreja que tem esse costume. É como uma associação que tem regras que tem que se cumprir. Essa igreja tem regras, né? A gente chama de regimento interno, mas não é doutrina. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 8, 19/2/2023, o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Sermão do Monte é bom. Tivemos um trimestre inteiro em 2022, no ano passado, né? 2022, tivemos um trimestre inteiro falando do Sermão do Monte. Foi tratado no segundo trimestre de 2022, tá? Então vai ser uma lição boa aí. E não, só que foi na lições bíblicas adultos, tá? E não se esqueça, vídeo para você, tá? Pregação expositiva, lectio contínua, é só você assistir o que é e por que usar, tá? 6 minutinhos. Recomendação de livros no link da descrição. Você tem aí Separados para Deus, que é o livro de apoio desse trimestre, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia e Doutrinas Bíblicas. São 2 livros paralelos que tratam de assuntos parecidos, só que aí você vai escolher um ou outro. Aí tem essas 2 oportunidades aí para que você possa escolher e saber qual dos 2 você quer. Eles vão tratar de doutrinas como doutrina da igreja, eclesiologia, doutrina da salvação, soteriologia, doutrina das últimas coisas, escatologia, doutrina do Espírito Santo, paracletologia, ou pneumatologia, doutrina de Cristo, cristologia e por aí vai. Então, esses livros são bem completos e você vai ter oportunidade aí de aprender mais e mais sobre as doutrinas. E na doutrina da salvação você vai estar estudando a santificação. Bom, nesse momento vamos orar. Eu quero pedir a você, agradecer a você que ficou até aqui. Eu vou deixar aí no próximo
na próxima tela o link com a indicação dos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. E não deixe de divulgar o canal. Muitas vidas precisam. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula aqui na EBD Comentado Online. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor me ajudou mais uma vez. Que o Senhor abençoe a vida de cada aluno. Pai querido, de cada um que assistiu a aula, de cada professor, de cada membro do canal, de cada inscrito. Quero te pedir, Senhor, que nós não venhamos, Senhor querido, Senhor amado, viver uma falsa santidade baseada no exterior, mas sim que venha de dentro para fora, que haja uma santificação produzida pela ação do Teu Espírito na nossa vida, que não venhamos nos comportar como os escribas e fariseus, que estavam cheios de si, que desfaziam dos outros, que achavam-se mais santos do que os outros. Nós somos todos, Senhor, Teus servos. Temos responsabilidade, Senhor, que o Senhor nos deu. Uns, uma responsabilidade um pouco maior, outro, talvez, a nível, Senhor, de importância. Tudo é importante, mas são responsabilidades maiores e menores. Mas que nunca venhamos nos achar melhor do que ninguém, por causa das responsabilidades. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.